Para nós é realmente uma alegria muito grande de podermos estar aqui, de tantos desencontros, e eu acho que eu nunca tive tanta dificuldade em receber ou enviar mensagem ou atender um telefone. E quando finalmente achamos que sabíamos que estava tudo certo, tínhamos um horário e chegaríamos para o amém aqui, se a gente fosse apenas por ele. O culto iria começar às 7h30 e se eu olho assim, estaria praticamente terminando, né? Mas contente também que a gente ao longo dos anos pôde fazer alguns amigos. Entre esses está o Levine e a Regina. Levine eu conheço, nossa vida, quantos anos atrás, acampamento Nova Vida e por ali vai. Quanto de homens, enfim, retiros, a gente esteve junto. Alguns de vocês eu conheço, nem todos, mas uma alegria estar aqui. A gente ouviu quando o trabalho Canela começou, volta e meia a gente conversava no Encontro Pastores, a gente quantas vezes, o pastor Boacir e eu estávamos no canto lá conversando, e é uma alegria estar aqui, e eu creio que Deus também tem uma mensagem para nós hoje à noite. Eu já tinha pedido desculpas pro Levino e a Regina, que parte do que eu vou dizer eles já ouviram, só que eles precisam ouvir a tradução também, é claro, adaptado. Pastores têm uma grande dificuldade quando chega fim do ano, vai trazer uma mensagem nova de Natal. Eu não sei o pastor Moacir, mas eu e ainda pregando 30 e tantos anos no mesmo lugar, o que você vai dizer de novo? Mas cheguei a uma conclusão: a história de Natal sempre é nova. E sempre há coisas novas que a gente nunca percebeu. E de repente, esse ano me dei conta, de novo, Advento, Natal, Ano Novo, mas já de novo. Parece que a coisa passou tão rápido que de repente nós estamos terminando de novo um ano, e novo diante das festividades, e a gente não viu o ano passar. Quando era criança, o tempo não passava, e eu imaginava quando ficar velho vai ser do mesmo jeito. Lá no meio tem uma fase onde o tempo corre, e eu descobri que quanto mais eu envelheço, mais o tempo parece correr. Ele quer ir mais rápido do que eu. Mas é uma realidade. Nós pensamos hoje, de novo, Advento, Natal, Ano Novo. Como podemos olhar para frente, para o nosso futuro e dizer há esperança? Eu não sei como você olha para frente e imagina como é que as coisas vão ser daqui para diante. Muitas pessoas olham para frente e dizem não tem mais jeito. Outros dizem esperança não tem. Vamos ver no que vai dar. E aí somos um grupo de pessoas que amamos ao Senhor e a sua palavra e nos perguntamos, será que temos que ficar resignados e dizer, não tenho esperança? Ou vamos ver o que o tempo vai trazer? Ou há ainda uma mensagem para nós, para essa época do ano? E também para o resto da nossa vida? A situação do mundo não nos traz, assim, uma mensagem que realmente possa incutir em nós uma esperança real. E eu não falo apenas do nosso país, mas do mundo em geral. Semana passada teve uma reunião com o alto representante da ONU entre Chile e o que está do lado ali? É Peru? É Peru. Para intermediar um conflito de divisa entre dois países, para isso não acabar em guerra. E a gente diz, pô, mas está ali pertinho da gente, dois países ali em pé de guerra, isso não vem enrolando desde agora, mas chegou num ponto, temos que definir, a divisa passa antes ou depois do rio? Porque cada um quer um pedacinho de terra, aparentemente não tem que chegar. E assim está pelo mundo afora. Quem imaginou que de repente uma Ucrânia e Rússia estariam em guerra? E tantos outros conflitos que são gerados. Quando eu penso assim, nós vivemos Advento não só agora, mas o ano todo. Deveríamos pelo menos ser bons adventistas.
Não os sabatistas, não estou dizendo isso, mas adventistas que contam como o maior evento da história, a volta de Jesus. Amém. Já tão bem fomos introduzidos, nos lembrando desse advento. Maior acontecimento que está por vir. Mas será que para nós isso hoje é algo palpável? Será que nós temos a noção que Jesus pode vir a qualquer momento? Alguém nesses tempos disse, olha, eu acho que Jesus vai demorar ainda pelo menos uns 20, 30 anos. Eu digo que ele pode esperar 50 ou 100 anos, porque eu tenho consciência de que a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele tem a história em suas mãos e vai agir no momento que ele determinar. Mas para muitos de nós, pastor Moacir, Levino e eu, a volta de Jesus já está próxima. Não vamos ter mais muitos anos aí pela frente para dizer, olha, vai demorar. Mas todos nós, ninguém tem garantia de quanto tempo ainda temos por viver. Esses dias eu estava pensando, o povo de Israel esperava a volta do Messias, e como é que foi o tempo de espera deles? Durante muito tempo, sempre houve 1, 2, 3 profetas ao mesmo tempo falando ao povo. E mesmo assim o povo andava numa confusão, ora estavam com Deus, ora abandonavam tudo, ora E aí, 400 anos, Deus não disse mais nada. E eu sou curioso, um dia peguei e li aquela história toda lá entre Malaquias e o Novo Testamento. Quanta coisa horrorosa aconteceu lá. Um desvio geral, mas havia um grupo de pessoas que ainda esperavam. Nem todo mundo jogou a esperança fora, porque eles sabiam que Deus tinha prometido, Ele vai cumprir essa promessa. Eu vejo hoje tanta gente dizer, pastor, Jesus não vai voltar mais. Ele prometeu que voltaria logo, e agora já lá foram 2000 anos e nada. E um dia alguém na rádio me disse, pastor, vai continuar como sempre foi. Uma coisa vem e vai, vem outra, isso vai continuar para sempre assim. Digo, vai nessa. Não vai ser sempre assim. A diferença entre lá o Velho e o Novo Testamento, quando Deus não falou, hoje Deus está falando, e absurdamente alto. Mas quem está ouvindo a voz de Deus? Quem está ouvindo essa mensagem? Jesus está para voltar, Jesus vai voltar logo. Quem é que ouve isso? Hoje de manhã, como eu sou daqueles que dormem de manhã e vigia de noite, gosto de trabalhar no meu computador durante a noite, é lá que eu posso gravar meu programa de rádio, organizar as coisas e tal, não tem nada que me atrapalha. Domingo de manhã é o dia de ligar a internet nos cultos internacionais. Para quem entende alemão é um prato cheio, dá para escolher o tipo de culto, de mensagem, o que você quiser ouvir. Eu fico admirado quanta gente boa hoje está pregando a palavra. Para os que entendem alemão, tem que escolher um pouco a mensagem, mas tem um pregador aí que dá de 10. Werner Gitt. É um cientista alemão. Quando ele fala para universitários, não é para nós. Olha que eu estudei um pouco de teologia, mas é difícil acompanhar o professor universitário. Esses dias eu ouvi uma mensagem dele que ele pregou numa igreja. Eu saí tão edificado naquela domingo de manhã. Como Deus usou aquele homem, uma palavra simples, um super cientista renovado no mundo inteiro, dizer, a Bíblia é a verdade. Creia naquilo que está escrito ali. Quando Jesus veio ao mundo, depois desses 400 anos de silêncio, muitos haviam esperado, mas imaginado a coisa totalmente diferente. É impressionante que quando ele finalmente veio, a maioria não reconheceu que era ele. A volta de Jesus vai ser uma grande surpresa. Um dia o Senhor disse assim, pastor, pode continuar pregando?
que se Jesus voltar, eu creio que um dia ele volta, mas quando ele voltar, eu olho ligeiro, eu vejo que ele está vindo, me ajoelho, me perdoe, eu vou junto. Errou algo. Eu digo, quanto é que demora você dar uma piscada? Quanto é que demora o relâmpago passar no céu? E ainda tem uma, quando você vê uma coisa aparecer lá em cima, se der tempo para você perceber isso, você vai querer saber o que é, e aí já era. Você ficou? Então as pessoas estão hoje ouvindo a mensagem, mas como é que estão reagindo? Há realmente ainda esperança? Também nós no Brasil. Provavelmente uma boa parte de nós, depois do dia 30 de outubro, ficamos, e agora? Como é que vai ser? Preocupados, assustados, alguns agora, está tudo perdido. Eu senti assim no primeiro, e agora? De repente me dei conta que não vai acontecer nada que Deus não permitiu. Eu vi gente perguntando, será que Deus não ouviu as orações do povo brasileiro? E de repente me veio uma outra pergunta. Será que o povo brasileiro ouviu Deus? Será que o povo ouviu Deus falando? Eu vejo até no meio dos que se dizem cristãos, quanta leviandade, quanto faz de conta. Nenhuma disposição realmente para uma vida consagrada de verdade ao Senhor Jesus. Eu quero apenas bênção. É uma expressão que diz, querem o Senhor, querem as bênçãos do Senhor, mas não o Senhor da bênção. Não quero nenhum compromisso com esse Deus, com esse Salvador, o Senhor Jesus. Não, eu quero que Ele me abençoe. Tem aqueles que oram quando estão em problemas. E aí é aquele menino de recados. Senhor, me faça isso, me leva a isso, me traz aquilo. E não é assim. Então eu realmente tenho me perguntado se os que se chamam pelo nome do Senhor, mas não são, não levam grande parte da culpa que o nosso país está começando. Aí, não, mas tem tanta gente séria nesse país. Tantas pessoas foram honestas no seu horário. Foram. E aí me lembrei de Elias. Ele debaixo da árvore, Senhor, agora chega, quero morrer. Sobrei sozinho. Um homem em profunda depressão, depois de ver tudo que Deus tinha feito. E o anjo disse para ele, coma, levanta, volta lá, porque você não está sozinho, você ainda tem 7, eu ainda tenho 7.000, que não dobraram. Somos um povo nessa nação, que não dobramos o nosso joelho diante do falso Deus. Mas isso não garante que, como nação, não se deva pagar um preço pela falta de fé, de consagração e dedicação a Deus. Então hoje eu estou tranquilo, Deus continua acima de tudo e de todos, e Ele vai permitir o que Ele achar bom, quem sabe até para os seus filhos. Mas como então olhar para frente e dizer, há esperança sim? Porque um povo sem esperança, um cristão sem esperança, um filho de Deus que não tem esperança, está fadado ao fracasso. E eu diria, em primeiro lugar, não esquecer, pois o nosso Deus ainda é o mesmo. O Deus desde a criação, o Deus que tudo fez, que está sobre tudo e sobre todos, é o mesmo Deus que nós confessamos. E é tão fácil falar desse Deus. Quando as coisas estão bem, quando não temos motivos de preocupação, mas quando elas vêm, como é que nós agimos? Eu tenho assim alguns versículos que para mim, sempre que me lembro deles ou os leio, me são importantes. Salmo 77, 13 e 14. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres, tu tens mostrado o teu poder
entre as nações. E muitas vezes, eu creio que a gente não percebe o agir de Deus, mas é extraordinário o que Deus faz apesar da humanidade. Quantos milagres ainda acontecem hoje, que muitas vezes não são percebidos. Salmo 113, 4 a 6. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Não há ninguém como o Senhor, nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. O céu, um Deus entronizado lá em cima, mas se inclina para ver o que acontece aqui. Às vezes a gente acha que Deus está tão longe. Ele está, na verdade, perto de cada um de nós. Muito mais perto do que possamos imaginar. Então nós lemos aqui de um Deus que faz milagres. Tenho certeza que cada um de nós, contando a sua experiência de vida, vai dizer: Deus já fez muitos milagres em minha vida. Provavelmente vocês acompanharam um pouco a tragédia desses dias em Benedito Novo. É um local onde nós temos uma igrejinha e nos reunimos pelo menos uma vez por mês lá, e uma vez com as senhoras, um grupo que em geral os cultos são em alemão, uma região devastada. Mas eu estive pensando, Deus permitiu isso, mas será que Ele não fez milagres no meio da tragédia? Um casal com um filhinho pequeno conseguiram pegar o menino e sair correndo e não tem mais casa. Tudo foi embora. Uma outra família, pai e a mãe colocando as coisas para cima, a água já entrando e tal. De repente a mulher diz: vamos filhos, vamos embora. Correram. Quando chegaram lá fora, a casa e tudo que estava dentro foi embora. Não tiveram mais nada. Andaram horas pelo meio do mato até chegar numa residência para conseguir acolhimento. A nossa igrejinha fica no lado da estrada geral de São João. Nunca imaginamos que lá chegasse água. Passou por cima das janelas, a porta arrancou, as cadeiras estão praticamente lá, a lama dessa altura. A prefeitura veio com caminhão-pipa, limpou, o pessoal veio e lavou isso, higienizou. Domingo que vem queremos ter culto lá de novo. Mas a igreja está de pé porque do lado tem uma casa. E o rancho dela caiu, e ele ficou inclinado, e toda a sujeira que veio vindo, ficou acumulado lá, e não levou a casa embora, porque se a casa cair em cima da igreja, não tínhamos nem igreja. Aí eu começo a pensar, será que Deus não fez milagres no meio daquilo tudo? E o pessoal só vê a tragédia, só vê o ruim que aconteceu. Alguém que passou lá, ele diz: é que nem Presidente Getúlio. Os morros lá é só rocha ainda, não tem mais árvores. Não. O bom é que Fez um ano, né? Fez um ano. É bom que naquele lugar lá não morava tanta gente. Mas a prefeitura veio com uma máquina enorme, abrir uma vala, enterrar umas 70 cabeças de gado. Então, no meio disso, e não se perdeu uma única vida. E aquilo foi levando. Isso é lá para cima, nos morros. A cidade de Benedito Novo nunca viu tanta água na vida e não se perderam vidas. Isso para mim já é um milagre. Mas quantas orações Deus tem ouvido? Então, vamos lembrar a esperança, porque o nosso Deus não mudou. Vale o que se diz de Jesus: Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Como é fácil esquecer essas verdades. Um Deus que se revelou ao homem. Eu sou daquele que gosta de ler. E eu baixo os livros da internet no computador e aí fico lendo. Li um livro de 620 e poucas páginas sobre um menino chamado Tasso. Ele queria ser guerreiro. Desde o primeiro, esse Eckhart von Minden, eu li
quarto castelo e por ali vai. Ele escreve isso de uma forma de parábola. E desde o primeiro capítulo daquele livro, quem é o verdadeiro Deus? Que povo tem o Deus verdadeiro? E finalmente ele se encontra com um guerreiro, um soldado romano, e faz a mesma pergunta para ele. Vocês têm deuses também? Sim, nosso Deus é Júpiter, e por aí vai. Artemis, e vai contando. Pois é, agora me diga, quem é o verdadeiro Deus? Cada povo vem com o seu Deus. Mas isso, cada um tem que ter o seu e vai ficar por isso, porque os deuses estão lá em cima, mas eles nunca se mostram. Então tem que acreditar naquele que você acha que é o teu Deus. O tempo passa, o menino cresce, já é casado. Um dia aquele romano retorna para se encontrar com ele. Ele diz, eu venho te dizer que eu encontrei Deus. Eles não vêm com bobagem. Você não disse que os deuses estão lá em cima e que eles... Não, mas eu vi. Na verdade, o Filho de Deus. E ele conta a história que ele esteve debaixo daquela cruz. E disse verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Ele diz, eu coloquei os soldados lá para cuidar do túmulo. E aí o anjo veio, tirou a pedra e Jesus saiu vitorioso. Eu vim para te contar. Deus veio e se revelou aos humanos. Ele veio na pessoa de Jesus. E aí Tasso aceita Jesus e finalmente encontra o Deus verdadeiro. E eu louvo a Deus que nós aqui podemos ser pessoas que dizem, Deus se revelou a nós. A Ingrid, alguns de nós aqui temos o nosso passado lá nos Menonitas, lá para trás. E eu sempre louvei a Deus que um dia essas pessoas vieram a nós e nos contaram a palavra, nos mostraram o Evangelho, o caminho da salvação, que nós tínhamos pecados que precisávamos nos arrepender. Deus se revelou dessa forma a nós. E cada um de nós aqui escreve a sua história. Um desse jeito, outros dos outros. Uns ouviram pouco tempo e entenderam, aceitaram Jesus e foram felizes na sua fé. Eu tive muita dificuldade em me converter. Eu sou racional por natureza, é 1 mais 1 e pronto, e o que sai fora disso, quando um dia li sobre matemática quântica, eu digo, mas sempre fui enganado. Matemática quântica nos convence de que 2 mais 2 nem sempre é 4. E eu sempre dizia, que coisa de louco. Mas na fé, até eu me converti, eu tive que me convencer. Você tem que dar um mergulho de fé. Não dá para entender. Eu queria entender tudo, o que eu vou ganhar, o que vai ser, qual é o preço a pagar. Isso não dava certo. Quando eu remoía aquilo, não aceitava Jesus. Mas na noite em que me converti, aquilo foi a coisa mais extraordinária da minha vida. Eu era um jovem de 15 anos, com medo de adormecer, que de repente não acordasse no outro dia estaria no inferno. Eu às vezes olho os jovens e digo, eu acho que os jovens hoje não têm essa preocupação. E naquela noite, o primeiro sentimento era, teus pecados estão perdoados. Você pode morrer que não tem mais problema. Esse é o Jesus que nos foi de repente mostrado e nós o podemos receber em nossa vida. Essa é a época de estar agradecendo. Deus veio até nós. O advento veio até nós. Deus sempre cumpre as suas promessas. Há esperança porque Deus cumpre o que Ele diz. Deus não é homem para que possa mentir. O que Ele diz, Ele vai fazer. Às vezes podemos interpretar errado as suas promessas, mas o que Ele prometeu certamente se cumprirá. Se eu penso no nascimento de Jesus, cada detalhezinho que estava escrito lá, e cada um se cumpriu. Ah, tu Belém, pequena, de ti me virá, e será chamado de Nazareno.
Do Egito chamei o meu filho. Quanta coisa estava ali dentro. E tudo se cumpriu. Isso me dá certeza de que o que ainda está por vir também será cumprido. Porque Deus é um Deus que cumpre o que diz. Um missionário na Índia queria apresentar o seu Deus a um rei. E o rei ouviu, e o missionário se empolgou e realmente fez com que Jesus fosse tão importante para ele. De repente o rei disse: escuta, quando eu falo do meu Deus para alguém, eu o apresento, eu mostro o meu Deus para ele. E aí ele falava dos seus ídolos, das figuras de madeira, pedra. Me mostre o seu Deus. E se ele é tão maravilhoso como você diz, também eu vou acreditar nele. No primeiro momento o missionário ficou meio: e agora? Como é que eu vou mostrar o meu Deus para ele? Aí eles estavam dentro de uma sala, o sol entrava maravilhosamente pela janela. Ele foi lá, puxou a cortina um pouco, olhou para fora, disse: vem cá, olhe 1 minuto lá para cima, aquela bola. O rei foi lá e tentou, mas não dá, se eu olhar 1 minuto para lá eu estou cego. Pois é, isso é uma pequena amostra do que meu Deus faz. O meu Deus é capaz. Isso ali foi ele que fez. Continuou pregando o evangelho a esse rei hindu. Nosso Deus é maravilhoso e é o mesmo. Por isso podemos ter esperança. Em segundo lugar, tem esperança se mantivermos um relacionamento pessoal com Jesus. Muitos falam de Jesus, mas o relacionamento não é pessoal. Muitos falam de um Jesus que eles têm que dizer: o que eu sei por ouvir de outras pessoas. Eu sei do que eu ouvi falar. Mas aquele que conhece pessoalmente a Jesus, que um dia entregou a eles a sua vida e anda no caminho da fé, esse tem esperança. Porque fomos regenerados em Cristo Jesus para uma viva esperança através da sua ressurreição. Não uma esperança qualquer, uma esperança real. Provavelmente todos nós sempre ouvimos a expressão: a esperança é a última de que morre. Edgar, não sei das quantas, anos atrás lançou um LP, A Esperança. E lá tem uma música que começava assim: dizem que a esperança é a última que morre. E eu lhes digo: se morre não é esperança. E eu comecei a pensar: eu sei o que as pessoas dizem quando a última que morre é a esperança. Mas é realmente, se ela morre, deixou de ser esperança. Nós precisamos de algo que vai além mesmo da morte. E ter um relacionamento com Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso faz a diferença. E também nessa época do ano. Anos atrás, as igrejas irmãos benonitas, pelo Brasil afora, muitas delas, pelo menos que eu conheci, tinham um versículo bem conhecido. 1 Coríntios 3,11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Núcleo Leiteiro, na Lapa, no Paraná, onde nós estivemos, fundamos a igreja, ficamos 6 anos lá. Aos 25 anos da igreja, fui convidado para trazer a mensagem do dia da festa. Primeira coisa, a igreja já não era aquela, era de madeira, fizeram muito bonito, uma igreja de material. Primeira coisa, quando entrei pela porta, lá na frente estava aquele quadro, um lado: Keiner kann einen anderen Grund legen außer dem der gelegt ist, welches Jesus Christus. Ninguém pode pôr no outro lado, no outro fundamento. E aquilo para mim foi: essa é a mensagem central. Porque Blumenau tinha, outras igrejas tinham, né? Só lá ainda. Provavelmente. E eu digo assim:
não é o versículo bíblico. Vocês têm aqui os frutos do Espírito. Não importa o versículo bíblico, lá tem o Jeremias 7,17, quer dizer, não é a palavra que está na parede que vai fazer diferença, mas que este fundamento está aqui dentro, fundamentado em nossos corações. Muitos vão lembrar nesse Natal, nesse Advento e nesse Natal, apenas as coisas externas. Vão lembrar do estábulo, da manjedoura, do anjo, do coral de anjos cantando, dos pastores e dos sábios que vieram de longe. Essa é a história de Natal para eles. Talvez um encontro em família, comer e beber, e termina por aí. E esse ano termina rápido, porque ainda é 25, o dia de Natal, quer dizer, não tem muita festa. Não tem feriado. Mas é interessante. Primeiro tempo que nós estivemos em Timbó, lá tinha um escultor, Hartmann, que ele fazia coisas com um pedaço de pau lá que era fabuloso. Então, na época de Natal, debaixo da árvore, lá na praça, tinham colocado a manjedoura, a estrebaria com a manjedoura, isso praticamente em tamanho natural, o José, a Maria, o coxo lá com Jesus dentro, até o burro estava lá e tudo que precisa para fazer aquele presépio. Eu olhei assim, o que um homem com a habilidade das suas mãos consegue fazer? Admirei o trabalho daquele homem, mas debruçado assim, ainda me vejo hoje, olhando aquela cena. Dizia, graças a Deus, isso ali não se repete nunca mais. Esse menino cresceu. Esse menino foi para a cruz, ressuscitou e vai voltar. Então, para mim, aquela cena maravilhosa das mãos de um artista me lembraram de outra coisa bem maior. Jesus, aquele que é o centro. Janstim, quem teve lá antigamente, do alemão, os LPs deles, Christus im Zentrum, weißt du was das heißt? Jesus no centro. Você sabe o que isso significa? Nosso tempo precisa dessa esperança. Não precisa a esperança que está fundamentada, quem sabe, em coisas materiais, em pessoas. Advento e Natal nos querem mostrar por que Jesus veio. Os últimos programas de rádio, aliás, obrigado aos do YouTube que assistem aqui, né? Obrigado. Quem não tiver inscrito, inscreva-se lá, que isso marca pontos para o programa lá, ou até para o pastor, que é o idealizador do programa. Vocês sempre me deram parabéns pelos inscritos que o programa já tem, né? Jesus tem que ser o ponto principal. E que agora nós possamos lembrar que Jesus veio e por quê? Nos últimos programas já falamos, ele veio para ser Salvador. O mundo precisa de salvação. Depois, segundo Advento, ele veio para trazer paz. Hoje, ele veio para trazer alegria. Jesus veio e veio para nós, mas ainda há uma mensagem que vai além dessa. Ele está por vir. E eu tenho para mim, do jeito que o mundo está correndo rumo à desgraça, não vai demorar. O desfecho da história humana pode ser em breve. E queiramos nós estar realmente prontos para ir com ele. Um rei queria conhecer as pessoas do seu reino, os seus súditos, como viviam, como se sentiam, mas ele não sabia como fazer isso, porque se ele saísse na rua, na sua carruagem real, se apresentasse com a coroa do rei, todos logo sabiam quem ele era e todo mundo ia gritar e louvar, o rei, o rei. Ele queria conhecer as pessoas na sua realidade. Transformou-se vestindo-se em um carpinteiro, arrumou uma caixa de ferramentas e saiu pela estrada. E onde ele viu alguém construir, ele disse: posso ajudar? Alguns veem desconfiado, vai cobrar o quê? Não, não.
E se achar que eu não sirvo para isso, pode me mandar embora. Mas eu estou disposto a ajudar. E aí ele começava e todo mundo dizia, ele entende da arte, ele sabe o que está fazendo. Quando as pessoas descobriam quem era o carpinteiro, o amavam ainda mais. Porque era alguém que não estava apenas sentado lá no palácio, no seu trono de ouro, e comandando de lá coisas que ele não conhecia. Ele foi para o meio do povo. Nosso Jesus fez isso. Ele veio à terra, caminhou entre as pessoas, deixou até que as pessoas maldosas o pregassem na cruz. E assim se tornaram nosso Salvador. Queremos lembrar que Ele está sempre conosco. Sem Ele não podemos fazer nada. Você não está sozinho. Nunca estamos, se realmente andamos com Jesus, se temos um relacionamento pessoal com Ele. Queremos nos assegurar de que o nosso verdadeiro advento virá logo. Não vai demorar. Seja por Ele nos chamar, ou seja por Ele vir em glória. E aquele dia será grandioso. Quando os túmulos se abrirem, nós os arrebatados, Paulo já achava que ele estaria entre eles, né? No fim da vida ele já se conformou, estou pronto para partir, guardei a fé e a carreira. Mas às vezes eu tenho assim, pode ser que nós ainda estejamos aí. E vamos estar com Ele, e vamos estar para sempre com o Senhor. Glórias a Deus por esse dia. Em terceiro lugar, queremos nos ater à palavra de Deus e não ao que as pessoas dizem. E aqui eu não digo apenas o que hoje se fala politicamente. Eu não sei quanto a vocês, eu estou decepcionado com mensagens de Facebook, de coisas da internet. Eu não sei mais em quem acreditar quando se fala coisas ali, seja do bem ou do mal. Porque parece que todo mundo quer distorcer a verdade do outro. E eu descubro quanta gente acredita nisso. Eu ainda na noite das eleições me disse assim, tem apenas uma coisa confiável, e essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é confiável. A palavra de Deus é aquilo que nos dá segurança, mesmo diante de coisas que nós não sabemos como vão ser. Romanos 10, 16 e 17, mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Eu às vezes tenho me perguntado se vale a pena continuar pregando. Pregue. Tão poucas pessoas dispostas a mudar de vida, a admitir que precisam de um Salvador. Minha esposa e eu estamos, acho que, no ramo das pessoas certas, pessoas da terceira idade, falam em geral alemão como nós, e que têm fome e sede da palavra. Mas estive no culto esses dias, a palavra era boa, mas olhei em volta, sim, e tive uma impressão que uma boa parte não estava aí para a palavra. Me deu uma angústia interior tão grande, a oportunidade na frente dos olhos e dos ouvidos. Mais um no celular, outro cochichando com o vizinho. Tomara que aqui em Canela não seja assim. Hoje à noite não está sendo. Não é assim, não. Que bom. Porque Deus está falando. A palavra está sendo anunciada. Mas quem creu em nossa mensagem? Eu creio que alguns de vocês aqui conheceram o pastor Arthur Friesen. Não sei, mas vejo alguns assim que o conheceram. Nós éramos colegas, nos encontramos muito tempo. Uma segunda-feira nós construímos um acampamento em Indaial na época. Ele diz, olha, quase desisti de pregar. E ele contou uma história. Diz, 3 domingos seguidos eu preguei a mesma mensagem. Na segunda vez já mirei que ninguém questionou. Escuta, pastor, mas esqueceu que pregou domingo passado? Mas quando na terceira vez ninguém disse nada. Aí eu já fiquei desesperado.
Na saída da porta, perguntei para uma jovem: escuta, você já ouviu alguma coisa nesse sentido que eu preguei hoje? Diz ele, eu tenho assim a impressão que já ter ouvido alguma coisa. Eu quase desisti. O que eu estou fazendo? Eu conheço a pessoa pessoalmente. E ele era um bom pregador. Eu gostava de sentar lá e ouvir uma mensagem do pastor Arthur, muito bem preparada, começo, meio e fim. Não era uma enrolação essas mensagens. E ninguém tinha percebido que o pastor já tinha pregado tudo o que ele tinha que dizer, que estava só se repetindo. Eles, olha, é angustiante. Mas que nós possamos nos certificar, a palavra de Deus ainda está aí. Ela ainda é verdadeira. João Wesley, ele é assaltado no meio do caminho de volta para casa, depois de um culto, de um estudo bíblico no meio da noite, e alguém pula do meio do mato e diz: o dinheiro ou a vida? John Wesley, com toda calma, humildade, entrega tudo o que ele tem. Ele diz: mas antes de você, ouça o que eu tenho a dizer. Se um dia você quiser mudar de vida, lembre-se dessa palavra. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e purificar de toda a injustiça. E o bandido foi embora. Os anos passaram, Wesley estava na porta da igreja, se despedindo das pessoas depois do culto, quando um homem veio assim de mansinho, se encostou do lado, e o senhor lembra daquela noite que foi assaltado? Wesley, claro, não tinha esquecido aquilo. Aquilo foi muito marcante. Pois é, aquele homem lá, o assaltante era eu. E as palavras que o Senhor me disse naquela noite nunca mais saíram da minha mente. Aquilo ficava martelando: o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E se você confessar o teu pecado, Ele vai te perdoar. E aí eu descobri que Jesus perdoa o maior dos pecadores. Hoje eu tenho paz, eu tenho Jesus. E João Wesley pôde abraçar ali um irmão que pela palavra encontrou ao Senhor. A palavra é a mesma. Ela vai sempre existir e vai se repetir em nossa vida. A sabedoria humana é enganosa, mas a palavra de Deus é verdade. Nós ganhamos uma viagem para a Alemanha, que eu tinha muitas vezes sonhado, mas nunca imaginado que aquilo poderia ser possível. De repente alguém diz: nós vamos estar na Alemanha, vocês não querem ir lá? Pois é, mas como ir lá para a Alemanha? Tem dinheiro para comprar passagem? A passagem nós temos para vocês. E assim tivemos oportunidade de, em 2019, estamos em agosto, 3 semanas passeando na Alemanha. Aí fomos para o norte da Alemanha, para Bielefeld, onde mora um primo da minha esposa, que ela nunca tinha, não conhecíamos. É impressionante. Fomos para uma igreja com 600 membros, são menonitas, só que se chamam Igreja Bíblica Batista. Vocês são parentes da Igreja Bíblica Batista lá de Joinville, mas uma igreja, nossa, fomos em 2 cultos lá, realmente é bíblico. O que me chamou a atenção, eles são imigrantes que fugiram da Rússia, do comunismo, vieram para a Alemanha. Na frente da igreja, uma igreja enorme, na fachada assim, Jeremias 22, 29. Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Eles têm anunciado a palavra do Senhor na Alemanha. E têm salvado vidas lá. Estão se dividindo em 2 igrejas porque aquilo já não comporta. Então, tem uma igreja menor com jovens com mais ou menos 300 pessoas. Tivemos em outra, nós estávamos em Koblenz, uma igreja de 300 membros. Fantástico. Dizia: olha, se eu for para a Alemanha, eu vou ser membro daquela igreja. Fomos tão bem acolhidos, uma palavra muito clara, um cuidado com as crianças.
metade era casais com crianças quase. Escola dominical. No final, uma salinha para receber lá no fundo com café os visitantes do dia. Fomos tão bem acolhidos, senti tanto amor naquela comunidade. No geral, a Alemanha é uma tristeza. Nós tivemos oportunidade de estar em alguns grupos que ainda prezam pela palavra de Deus. Em vez de olharmos para pessoas, deveríamos olhar para a palavra do Senhor. Em vez de ouvir aquilo que nos buzinam no ouvido o tempo todo, através das redes sociais, deveríamos ouvir o que diz o livro eterno. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. A única coisa eterna aqui na terra é a palavra do Senhor. E em último lugar, quarto lugar, somente os verdadeiros filhos de Deus podem olhar com esperança para frente. Só nós temos realmente esperança. E se você hoje veio aqui e está triste, desanimado, lembre-se, se você é um filho de Deus, não tem por que desesperar. Não precisa desesperar. Angústias podem vir, mas o Senhor está sobre todas elas. Mateus 24, 33 diz: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, que o seu dia está próximo, que ele está próximo à porta. Quando olhamos hoje para frente e olhamos os acontecimentos do mundo, eu fiquei impressionado, por exemplo, outra tristeza dos brasileiros que vieram embora da Copa, né? E o Olivino estava dizendo, é interessante, quando a gente era mais novo, isso atingia a gente mais do que hoje, que a gente é mais velho. O que me chamou a atenção, que os povos de fora querem pôr camisa de LGBT, não sei o quê, num país onde isso é proibido. Mas que coisa, que mundo nós chegamos? Que eu vou para um país estrangeiro, sabendo das coisas e não tento impor uma visão que ainda é errada aos olhos de Deus. Mas para nós que olhamos para frente, quando vocês virem tudo isso acontecer, colocarem as coisas que estão em ordem em desordem, chamar o que é errado de certo e o certo colocado como errado, aí vocês sabem, o dia está se aproximando. E nunca isso foi tão visível e tão aberto, nunca a afronta entre luz e trevas foi tão grande. Nunca os cristãos foram tão atacados como hoje. As verdadeiras doutrinas bíblicas. E sempre se diz que é fácil ser cristão no Brasil. Eu digo, não é tão fácil quanto parece, se nós levarmos a palavra a sério. Pregadores hoje têm que cuidar muito quando falam de certos temas. Usou a palavra errada, alguém ouviu, você já deu um belo processo. Nós, uns poucos anos atrás, fizemos a reformulação do nosso estatuto da igreja, que estava totalmente errado, ultrapassado, contra tudo que é lei e tal. Reformulamos e tem lá um capítulo que diz quem não pode pertencer à igreja. E aí nós enfrentamos problemas. Não pode pertencer à igreja quem faz alusão às drogas, por exemplo. Não tivemos problemas com isso. Quem se opõe à Bíblia, considerada que nós palavras de Deus, não tem problema. Mas aí colocamos todos aqueles que fazem alusão e a prática da homossexualidade. A mulher do cartório não registrou isso. Não vou registrar. Mudem isso aqui. Digo, mas escuta. Toda associação tem suas regras. Como é que isso aqui não pode ser regra? Não, porque é contra a lei. Voltei para casa, peguei o estatuto, coloquei, não podem pertencer à igreja todos
em qualquer pessoa que se opõe aos ensinamentos da palavra de Deus. Aí passou. Eu digo, eu tenho o meu artigo aqui para defender, então, quanto é que é a palavra, se o estatuto não me permite dizer essas coisas, né? Mas é incrível. Aí a gente percebe como tentam nos limitar cada vez mais. Devemos olhar para as coisas de cima e não nas coisas que são aqui da terra. Vivemos um tempo de abundância, de riqueza, principalmente nós aqui do sul, estamos quase no primeiro mundo, mas é um problema. Muitas vezes, talvez, presos demais a essas coisas. Colossenses 3, 1 e 2, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Quanto mais nós nos concentrarmos nas coisas celestiais e espirituais, mais fácil será encarar as coisas à frente. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se nós olharmos para o lugar certo, e não demais em nossa volta, podemos ter esperança. Há esperança porque o nosso Deus ainda é o mesmo. Deus não mudou. Podemos ter esperança quando vivemos um relacionamento pessoal com Jesus. Podemos ter esperança quando a palavra de Deus tiver a última palavra em nossa vida. E não o que as pessoas, e tomem cuidado, nem o que pregadores dizem. Não creiam tudo o que eu digo. Pegam esse aqui, sejam bereanos e vejam se aquilo que o pregador diz está de fato na palavra. E podemos ter esperança porque somos filhos de Deus. E como seus filhos, Ele nos quer cuidar de verdade. Somente com Jesus o futuro é certo e seguro. Para terminar, uma historinha para reflexão. Uma garotinha, na verdade uma garotinha de rua, foi atropelada bem na época de Natal, foi levada para um hospital e dias ela estava entre a vida e morte, não sabiam se ela iria sobreviver ou não. Mas de repente ela começou a melhorar, recebeu a visita de uma enfermeira, que ela queria falar com a enfermeira ainda devagar, vai. Ela disse, pois é, quando eu ficar boa, eu acho que eu vou ter que sair desse lugar. E era tão bom aqui. Tem uma caminha quentinha e comida gostosa. Nossa, eu gostaria realmente de ficar aqui. Mas, acho que eu vou ter que ir embora, né? A enfermeira esqueceu de que ela tinha pedido para ela não falar. Mas diz ela, uma coisa boa eu vou levar desse lugar. Eu descobri que Jesus veio ao mundo, nasceu para ser o nosso Salvador, para perdoar todos os nossos pecados. Contaram para ela a história de Natal. E ela olha assim, bem nos olhos da enfermeira e diz, a senhora sabia dessa história? Sim, diz ela, claro que eu conhecia essa história. Aliás, eu só pergunto por causa dos seus olhos. Mas o que tem meus olhos? E ela olha para a enfermeira assim, com a maior inocência, diz, porque os seus olhos parecem tão tristes, como todos aqueles que não sabem que Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. Teus olhos estão tão tristes, como todas as pessoas que não sabem que Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. E essa mensagem eu gostaria de deixar para nós hoje. Olha, Jesus um dia esteve numa estrebaria, se tornou pobre para que você e eu fôssemos ricos, e que os nossos olhos possam transmitir alegria e esperança, porque Ele veio. Porque Ele é Senhor e Salvador para todos sempre. Amém. Amém. Amém.